Maranata, povo valente, povo que crê nas promessas do Senhor, que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Hoje eu quero falar sobre dependência, obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que brevemente, eu trago aqui o texto que está lá em Números, capítulo 9, que, na minha opinião, nos mostra de forma muito forte como depender do Senhor, como ouvir a sua voz, como segui-lo de forma que ele realmente seja o nosso pastor, o nosso mestre, o nosso salvador, que são adjetivos que muitas vezes nós utilizamos, mas nem sempre colocamos isso em prática na nossa vida. Aqui nós temos a narrativa acerca do povo de Israel, que havia saído do Egito de forma milagrosa, e agora está iniciando a sua marcha pelo deserto, após o Senhor dar várias instruções, ordenanças, mandamentos e leis, conforme está no livro de Levítico. E agora, ao iniciar essa marcha, nós percebemos que existe um tabernáculo. Esse tabernáculo foi construído pelo povo de Israel, por ordem de Deus, que era uma espécie de tenda, uma barraca, onde o povo servia e adorava ao Senhor, através dos sacerdotes, que prefigura o Senhor Jesus Cristo, pois a Bíblia nos diz que Ele veio e habitou entre nós, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme alguns estudiosos, Ele tabernaculou entre nós. E o tabernáculo, assim como ele era móvel, ele era transportado pelo povo, assim também o Senhor Jesus habita em nós, através de nós e nos conduz. Pois bem, o que me chama a atenção aqui é a nuvem. Nos diz o texto que havia uma nuvem sobre esse tabernáculo, nuvem que o cobria durante o dia, e a noite era como fogo, iluminava, como uma referência para o povo de Israel, e não apenas para o povo de Israel, mas para todo aquele que passasse por ali e percebesse esse milagre. Me chama a atenção o fato que, apesar dos milagres diários, o povo de Israel não conseguiu se entregar totalmente ao Senhor. E isso demonstra a nossa natureza humana. Tanto é que o autor da carta aos Hebreus vai nos dizer que essa história do povo de Israel no deserto, esse fracasso deles no deserto, serve de orientação e alerta para nós, pois todos nós estamos sujeitos à mesma falha. Mas eu enfatizo aqui, como eu disse no início, a dependência. Então nos diz o texto o seguinte, Números 9, versículo 15. E no dia que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até amanhã. Veja bem, assim era de contínuo a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem, aqui vem um detalhe, sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E o lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam, segundo a ordem do Senhor. Olha que expressão. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Olha que dependência. Como é que o povo marchava no deserto? E como nós devemos marchar nessa terra? Pois nós somos peregrinos nessa terra. Conforme a nuvem se movimentava, então o povo levantava o acampamento, olha só a logística, levantava o acampamento e começava então a caminhar. Se a nuvem parava, o povo imediatamente parava e montava o seu acampamento. Isso mostrava que a direção estava no Senhor e continua estando nele. A dependência estava no Senhor e assim nós devemos depender do Senhor. E é tão fantástico porque nós estamos falando aqui de um acampamento de milhares de pessoas, milhares de famílias, com gado, com criações. Estamos falando de uma cidade no meio do deserto, caminhando, uma cidade itinerante. Não era fácil parar e montar o acampamento, não era fácil, de repente, levantar o acampamento e começar a caminhar, perdão. Daí porque também nós temos várias instruções aqui de como fazer isto. Depois você pode ler com calma esse livro fantástico, que é o livro de Números, que inclusive é um livro muito citado pelo Senhor Jesus. Pois bem, olha que interessante. Continuava aqui. E quando a nuvem, versículo 19, se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Meu irmão, minha irmã, talvez o Senhor já há muitos dias aparentemente está imóvel, não te orienta nem para lá nem para cá. Ora, se Ele não está te orientando e você está ouvindo
se você está sintonizado, conectado com o Senhor, é porque o momento é de ficar parado, aguardando a ordem, ainda que sejam muitos dias. Aquele povo, imagina, a expectativa, uma semana, um mês, 2 meses, a nuvem parada, porque o Senhor sabe o que está lá na frente, o Senhor sabe o que está acontecendo. Ainda diz o texto, o versículo 20, e quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Perceba que é segundo a ordem do Senhor, segundo a ordem de Jesus. Porém, outras vezes, olha só que interessante isso aqui, porém, outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Então veja bem, havia uma dependência, uma expectativa na manifestação do Senhor. Poderia ser que a nuvem chegasse de manhã e à tarde ela já se movia. Poderia ser que a nuvem chegasse pela manhã e demorasse dias. Mas a questão é que o povo, segundo a ordem do Senhor, marchava. E assim devemos ser nós. Lembrando, conforme Jesus disse a Nicodemos, lá em João, capítulo 3, acerca do novo nascimento. O cristão, ele é novo nascido. Ele nasce novamente, o seu espírito, ele nasce do espírito, conforme o Senhor Jesus diz, explica lá em João capítulo 3, a Nicodemos e a todos nós. E um ponto interessante que nós vemos aqui é uma característica que o Senhor Jesus traz, nos dizendo lá no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Versículo 8, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Eu, você, nós somos nascidos do Espírito e nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Assim como o povo de Israel seguia a nuvem de forma visível, nós temos o Espírito Santo, nós que cremos em Jesus temos o Espírito Santo em nós, o próprio Senhor Jesus habita em nós. E muitas vezes nós andamos sem que o Senhor Jesus ordene, muitas vezes nós paramos sem que o Senhor Jesus ordene. E nesses dias turbulentos, nesses dias difíceis que nós temos vivido sobre a face da terra com pandemia, guerras, rumores de guerras, incertezas, muitos estão aflitos, ansiosos, quando poderiam estar na dependência do Senhor. Você conhece o texto que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Pois bem, nada me faltará. Porém, nada me faltará se o Senhor for o meu pastor. Eu te pergunto, o Senhor é o teu pastor? Você ouve a voz? O Senhor Jesus também diz lá em João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, ainda que por muitos dias, ou ainda que rapidamente, o Senhor te ordena sair, ficar, siga a ordem do Senhor, sem ansiedade, sem angústia, mas com paz, sabendo e crendo que o Senhor Jesus cuida de você. Amém? O Senhor Jesus cuida de você. E acerca do juízo que virá sobre a terra, muitos têm falado sobre isso, a promessa do Senhor é muito clara no sentido de que a ira do Senhor não recai sobre o justo. Aquele que está em Cristo Jesus é justificado por Ele. Por nós mesmos não somos justos, mas fomos justificados pelo Senhor Jesus, conforme o apóstolo Paulo diz de forma tremenda e clara em Romanos. Então você que é justificado, a ira do Senhor não virá sobre você, fique tranquilo. E ouça, aguarde a voz do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. E até o nosso próximo vídeo.